Graça e paz, irmãos, boa noite. Tudo bem aí? Aqui mais ou menos. Mas glória a Deus porque você veio, glória a Deus porque o Senhor sempre tem algo novo para falar com a gente, né? Então só abre o teu coração, abre os teus ouvidos e se permita ser ministrado nessa noite, amém? Vamos orar comigo? Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia que o Senhor fez. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque Tu marcaste esse dia, Senhor, para que pudéssemos estar aqui na Tua casa mais uma vez, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, para recebermos, Senhor, de Ti, Pai, algo novo em nós, Senhor. Fala conosco profundamente, Senhor. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te entender a Tua voz, Senhor, e Te obedecer, Pai. Em nome de Jesus, que seja a Tua vontade neste lugar, que seja a Tua voz aqui na minha boca, Senhor, que o Senhor me use conforme o Teu querer, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Como nós estamos nas quartas, Pai, né? Eu não podia fugir desse tema porque é tão significativo para mim. E eu queria dizer que eu comecei a conhecer Deus como Pai há pouco tempo. Há uns anos atrás, sou ruim de data, mas meu pai faleceu em 2010, né? Estamos em 2025, então vai fazer 15 anos em outubro. Mas antes disso, eu conhecia Deus somente como Deus. Eu tinha uma reverência, eu adorava, eu glorificava, eu entregava a minha vida, mas eu não tinha um relacionamento de filha com pai. Acho porque eu tinha o meu pai presente, e muito presente. Meu pai era uma pessoa incrível, meu pai me ensinou muitas coisas que eu carrego comigo, que faz parte de mim. Legados que ele deixou na minha vida, na vida da minha irmã, e acho que por isso, né, eu não sentia a necessidade, a falta de um Pai celestial para completar a minha vida. Mas depois disso, desse fato, né, do falecimento do meu pai, Deus o levou e aí eu me senti órfã. Aí eu fui experimentar algo que eu nunca havia experimentado, eu nunca tinha sentido falta do meu pai presente. E eu falei, mas Deus é Pai, e eu quero agora esse Pai na minha vida. Eu preciso conhecê-lo como Pai. Eu preciso saber como me relacionar com Deus Pai. Porque com Deus eu já sabia, mas com Deus Pai era novo para mim. Mas eu sabia que eu precisava dele, até para suprir as minhas necessidades de filha. E foi aí que eu comecei a buscar a Deus como um Pai presente na minha vida. E fui reconhecê-lo dessa forma a partir de então. Que você nessa noite, eu já quero profetizar sobre a tua vida. Amém? Se você ainda não conhece Deus como Pai, porque você já teve uma experiência ruim com seu pai, ou porque você teve um pai ausente, ou porque você até desconhece que relacionamento você teria com um pai, que nessa noite venha se quebrar algo em você, venha romper algo em você, e que toda barreira, toda dificuldade, tudo aquilo que te impede de acessar a Deus como Pai, seja quebrado hoje em nome de Jesus. E que você venha desejar conhecê-lo dessa maneira, como Pai eterno, como Pai de amor, que Ele é nas nossas vidas. Amém? Amém? Você toma posse dessa palavra? E que você seja curado nesta noite. De toda tristeza, de toda mágoa, de toda ferida. Que talvez esse nome, paternidade, possa ter te causado ao longo da tua vida, desde quando você nasceu. Que você venha conhecer o nosso Deus como um Pai amoroso. Você tem um Pai. Amém? Glória a Deus. E eu quero começar falando da paternidade de Deus sobre
a humanidade. Porque foi assim que eu comecei a conhecer Deus como Pai, né? E a paternidade do Senhor sobre as nossas vidas é algo que desde o início, desde a formação do mundo, Ele desejou que fosse assim. Que o homem tivesse um relacionamento íntimo de família com Ele. E eu quero começar lendo lá em Gênesis 1, 26, que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? O que nós entendemos aqui, que Deus criou o homem do pó da terra, mas Ele deixou no homem algo que era dele, a sua imagem e a sua semelhança. E eu queria aqui entender um pouco mais sobre isso junto com você. A palavra imagem no hebraico, ela significa zalem. Não sei se está certo, tá? A pronúncia, mas só para você entender. Refere-se à forma exterior da gente. E no hebraico, semelhança significa demotem, tem a ver com a forma interior do ser humano. Olha como Deus nos criou completos e muito parecidos com Ele, tanto externamente como internamente, como a nossa imagem e como a nossa semelhança. O Senhor, Ele pretendia o que com isso? Se tornar família com a gente, né? Ele queria que nós fôssemos os seus filhos, verdadeiramente. Porque eu tenho certeza que tem pais aqui, tem filhos. E se você olhar para a carinha do filho, né? Você vai achar alguma semelhança do pai ou da mãe, né? Às vezes é o xerox. Você olha para o rosto e fala: nossa, não precisa nem falar de quem é filho, né? Porque é muito parecido. Ou então, se não é parecido na imagem, no exterior, é muito parecido no interior, no caráter, no modo de ser, no modo de vestir, de falar, enfim, no modo de pensar. Por quê? Porque nós adquirimos isso dos nossos pais. E da mesma forma foi com o nosso Deus Pai. Ele quis derramar sobre nós algo dele, para que nós fôssemos parecidos com Ele, tanto externamente como internamente. E isso sugere uma relação entre o Criador e a sua criação, uma relação metafórica, tudo bem, né? Porque Criador e criação, aonde a criatura se liga ao seu Criador de forma intensa e extensa, né? Porque nós podemos ter e nos relacionar com o nosso Deus intensamente, de forma profunda, porque Ele nos permite isso como Pai e como filhos que somos. Ele deseja esse relacionamento conosco. Ele nos criou com essa intenção, para vivermos assim com Ele. Assim como pais e filhos humanos, o Senhor desejou isso conosco, Criador e com a sua criatura. E numa ligação multiforme, tendo em vista a sua imagem e semelhança. Isso aparece também em Gênesis 5:3, que fala: Adão gerou um filho à sua imagem conforme a sua semelhança. E assim deveria ser para sempre, né? A imagem do Pai em nós
impressa em nós, a sua semelhança em nós. Porque aí todos iriam identificar quem é seu pai, né? Quem é o seu pai? Eu tenho características de Deus Pai. Quem é o seu pai? Seria fácil descobrir, né? Com a semelhança do Senhor, do nosso Deus Pai em nós. E assim também os traços físicos, psíquicos, espirituais que um filho tem e se assemelha ao seu pai. Como eu disse, a gente carrega coisas dos nossos pais, não é verdade? São heranças familiares, são costumes, são hábitos, são coisas que a gente aprendeu. Então, com Deus não seria diferente. Com Deus seria, nós traríamos em nós, né? Tudo que o Senhor, os traços dele em nós, tanto fisicamente, como espiritualmente, como o nosso psique, nossa forma de pensar e agir. Então, era assim que era o plano do Senhor. Mas Adão foi criado por Deus à imagem e semelhança. Indica que ele foi criado para viver uma relação familiar direta com o Pai. Tão íntima como a relação que nós temos em família. Com pais, filhos, irmãos, avós. Era assim que o Senhor queria. Deus, o Criador, diz que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Portanto, ficou definida essa relação entre o Criador e a criatura feita do pó. Nós viemos do pó, mas o Senhor nos faria como semelhantes a Ele. E a Bíblia diz que Adão foi criado não como uma mera criatura, como todas as outras criações do nosso Deus, como os animais, os répteis, as aves, as plantas. Adão não foi criado assim, como uma mera criatura, uma criação, mais uma criação de Deus. Mas ele foi como um ser capaz de se relacionar como um filho para Deus. Diferente dos animais, né? Das plantas, das aves, Adão foi criado para ser capaz de se relacionar com o Criador, com o Pai. Por quê? Porque ele teria características dele e ele entenderia o Pai. Amém? Em Lucas 3:38 diz que Adão é chamado Adão de Deus. Tem toda a genealogia, né, nesse capítulo. E no final fala, ou seja, filho de Adão, filho de Deus. Adão era o filho legítimo de Deus Pai. E ele tinha tudo de Deus. Tudo do Pai. As suas características. Então nós entendemos que nós seríamos como Ele. Filhos de Deus Pai, com suas características, com sua semelhança, com tudo aquilo que Deus tinha. E a paternidade de Deus sobre a nossa vida seria eterna. Não é isso? Era esse o plano, o desejo de Deus Pai, desde a criação. Mas essa é a paternidade universal. Deus seria Pai de toda a humanidade. Onde Deus é Pai de todos os seres humanos. É assim que Deus sonhou conosco. É assim que Deus nos gerou, para sermos filhos dele, com as características dele, semelhante a ele, sua imagem como a dele, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele de uma forma direta, sem dificuldade, sem limites, sem barreiras. Era assim que nós deveríamos ser. Mas a paternidade de Deus custou caro. Porque custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo.
que se esvaziou em sangue na cruz do Calvário para salvar a humanidade. E isso é todo o pecador que confessar o nome do Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, será salvo para a glória de Deus. Amém? É essa condição que depois, com a entrega de Deus Pai, entregando Jesus à morte, para que nós fôssemos resgatados de novo, como filhos do Pai, era essa a nossa condição, para sermos filhos de Deus Pai. Que nós, pecadores, pudéssemos confessar ao Senhor Jesus como Ele nosso único, exclusivo Salvador. E é isso que muitas vezes a gente não entende. E é isso que muitas vezes a gente ainda não fez. Confessar ao Senhor Jesus, entregando a nossa vida a Ele, para que Ele cuide de nós. E nós renovando dessa maneira a nossa aliança com Deus Pai, e nos tornando novamente filhos. E não mais criaturas, mas filhos de Deus. Em Salmo 103, 13, fala: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então essa condição, para sermos filhos, é preciso que nós temos temor ao Senhor, nosso Deus, para que Ele nos veja e se compadeça de nós como seus filhos. Muitas coisas nós deixamos de fazer. A gente acha que servir ou crer ou entregar a nossa vida ao Senhor é simplesmente entrar por aquela porta e sentar na cadeira e falar: eu estou aqui. Mas muitas vezes a gente não quer se dar ao trabalho de nos entregar ao Senhor por completo, de entregar a nossa vida, corpo, alma, espírito, coração e tudo mais, declarando a Ele como nosso único Senhor e Salvador, para que a gente tenha essa religação com o Pai, uma nova aliança, um novo elo que foi quebrado através, da queda de Adão, que nós pudéssemos estar nos religando novamente ao trono de Deus, mas agora como um Pai eterno sobre as nossas vidas. Às vezes a gente vem na frente, entrega, mas não entende o que está acontecendo. Que nessa noite você possa entender, se você deseja. Nós estamos neste ano com este tema fortíssimo de paternidade. Nós vamos falar muito sobre isso. E o Senhor vai chacoalhar as tuas estruturas, para que você verdadeiramente se torne filho. Filho amado do Senhor, do Deus Pai poderoso. Ele não te quer somente como criatura dele, porque isso Ele já fez. Ele já te criou. Ele te quer como filho, para que você possa ser herdeiro com Cristo de tudo que o Pai tem para nós. Que você possa verdadeiramente receber a herança de Deus sobre a tua vida. Amém? Então desperte para isso. E vá analisando a tua condição aqui na terra, a tua vida diária. Ou quando você se achega ao Pai, como você se achega a Ele? Como alguém indiferente? Ou como alguém que realmente deseja ter mais intimidade com Ele? A figura do Pai, mesmo que muitas vezes, algumas vezes, pode acontecer de não ser tão relevante em algumas famílias, porque o pai foi embora, porque o pai abandonou, porque o pai não contribui, enfim. Mas Ele é e sempre será insubstituível. A figura paterna é
e sempre será insubstituível. E assim como eu falei que eu perdi o meu pai, porque ele se foi, eu não deixei de ter um pai, porque o meu pai agora, ele me supre além das minhas expectativas. Ele não me abandona nunca, ele não me deixa só, ele não me esquece, ele me ouve em todo o tempo, ele cuida de mim, ele me guarda, ele me livra, ele me protege, ele está em todos os lugares comigo, coisa que meu pai terreno não poderia estar. Então eu tenho um pai, além do pai terreno, que pode suprir a tua necessidade hoje, em nome de Jesus. Que aquela figura que você tem, que não foi muito alegre, muito feliz na tua caminhada, que você possa olhar Deus Pai dessa forma, como um Pai eterno, cheio de amor, que cuida da gente, que não esquece da gente, que nos ama profundamente. Mas mesmo assim a gente sente falta, não é? Eu tenho certeza que se você teve um pai presente ou não, você tem falta disso. Eu tenho do meu. Eu tenho falta do meu pai. Que meu pai foi muito presente na minha vida. Meu pai me ensinou muito. Muito do que eu sou, eu replico o que ele era. E eu me alegro por isso, por ter tido um pai assim. Mas se você não teve, hoje você tem a oportunidade de conhecer um pai, além desse pai terreno que eu tive, que alguns tiveram, mas um pai que possa te surpreender em toda circunstância, em toda situação, em todo momento, seja na tua dor, na tua tristeza, no abandono, na enfermidade. O Deus Pai, Ele está contigo em todo o tempo. E Ele irá te prover de todas as suas necessidades. Nada te faltará, porque Ele será um Pai presente eternamente. Aleluia. Amém. E na Bíblia frequentemente é comparado o relacionamento de pai com os filhos, né, com Deus e com a humanidade. Mas Deus, o nosso Pai Celestial, é um Pai perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós somos humanos, cheios de falhas. Mas o Deus Pai é perfeito. Nele não há falhas. Ele é um Pai bondoso, é um Pai cheio de amor, que não te rejeita, que não te aponta, que não te acusa, mas que te ama profundamente. E o amor dele supera tudo em nós. O amor dele nos cura, nos transforma, nos liberta. Então você precisa conhecer este Pai. Este Pai de amor, esse Deus Pai, que está hoje aqui e veio te encontrar, e hoje está falando através de mim, com a tua vida, com o teu coração, com você. Você veio para ouvir esta palavra, e essa palavra hoje vai te curar, em nome de Jesus. A paternidade de Deus é real e constante na nossa vida quando nós o conhecemos, o reconhecemos como Pai. Então se você está, mas o que é isso que ela está falando? Eu nunca experimentei disso. Então é a hora de você buscar a Deus como Pai. Porque você vai saber, você vai se aprofundar tanto nele, que é como se ele fosse um Pai real, um Pai fisicamente que está ao teu lado. A paternidade de Deus é muito real nas nossas vidas, quando nós o reconhecemos como Pai. A partir do momento que eu conhecia ao Senhor como Pai, eu tenho Ele em todo o tempo na minha vida. Quando eu estou triste, eu corro para Ele. Quando eu estou alegre, eu corro para Ele. Quando eu preciso de algo, Senhor, eu corro para Ele.
Sabe quando você era pequeno? Você corria para onde? Você corria para o colo do pai, da mãe, não era? Pedindo as coisas. Ah, eu estou com fome. Tem alguma coisa para eu comer? Ah, eu vou fazer aniversário. O que você vai me dar de presente? Ah, eu passei de ano. Vamos celebrar juntos. Então Deus Pai é um Pai presente. Se você não viveu essas situações que eu mencionei agora, nunca na tua vida, ou você que viveu e está agora se lembrando de tudo, assim como eu vivi, você tem a oportunidade de conhecer Deus como Pai agora, todos os dias na tua vida, em todas as situações, seja no momento que você quer festejar algo, uma vitória que o Senhor te deu, seja no momento que você precisa de um abraço, porque você está triste, porque você perdeu alguém, seja no momento que você está procurando, Senhor, o que vai ser de mim? Uma resposta, o Senhor Ele te dará, porque Ele é um Pai eterno presente nas nossas vidas. E eu desejo muito que você o encontre, que você o reconheça, que você experimente dele como Pai, para que você veja que tudo isso é real, verdadeiramente é real. Hoje eu sinto saudade do meu pai, mas eu não tenho falta de um pai, porque eu tenho um pai que me reconhece como filha, que me ama como filha, que me ouve como uma filha quando precisa de algo. É um pai presente em minha vida todos os dias, e isso é real. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer que você experimente mais profundamente dele. Ele te ama. Será que todos nós somos filhos de Deus? Ou será que essa paternidade está restrita a algumas pessoas? Nós vamos entender isso aí. Primeiro, Deus, Ele se manifesta nas nossas vidas como um pai de amor. Existe uma palavra que explica muito bem Deus, é amor, né? Porque Deus é amor, amém? Deus é amor. Então todo amor que você deseja buscar, conhecer, está nele. Então Ele se revela dessa maneira nas nossas vidas, como um pai de amor. Porque na verdade Ele é o próprio amor. Está escrito lá em 1 João 4:8, que diz assim: quem não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Como é que está a tua vida aí? Você tem amado bastante ou está difícil? Se você está muito duro e resistente, é preciso que você corra para Ele, para que o amor dele se derrame sobre a tua vida e você passe a conhecer o que é o amor e amar mais. O amor quebra muitas coisas na nossa vida, quebra muitas barreiras, quebra um coração endurecido por mágoas, por tristezas, por rancores. Então, o nosso Deus, Ele é o próprio amor. Então, a fonte de amor está nele. Então é Ele que você precisa buscar. É nele, para Ele que você precisa correr. É um Pai que tem muito amor para te dar. E Ele quer derramar isso hoje ainda sobre a tua vida. Amém? Nós poderíamos passar horas aqui falando sobre o amor de Deus e quão grande esse amor é por nós. Mas a verdade é que o Pai nos ama e Ele prova esse amor para conosco diariamente. Às vezes a gente não percebe, né? O que Deus está fazendo na minha vida? Senhor, você não está fazendo nada. Senhor, e aquela situação? Parece que Deus não está agindo. Parece que Deus não está se movendo. Parece que Ele não está nos vendo. Mas é um engano nosso, porque nós estamos tão focados na situação que nós não estamos olhando para Ele e percebendo o que Ele tem feito por amor a nós. Em Romanos 5:8 diz
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que você daria de valor por alguém que você não conhece? O que você daria de precioso por alguém que te fez mal? O que você faria, um bem para alguém, seja o que for, por alguém que te odeia? O amor de Deus não se compara com o nosso. Somente Ele poderia entregar o seu Filho por amor de nós que nem conheciam e por pecadores que somos. Somente este amor, o amor de Deus, poderia nos transformar e nos resgatar de novo. O amor de Deus é diferente do amor humano, pois Cristo não morreu pelos justos, nem por aqueles que fizeram o bem, nem por aqueles que fizeram coisas boas aos outros, mas sim por pecadores injustos, que viveram em rebelião, que não reconheciam Deus como autoridade, como o Senhor. Ele morreu por essas pessoas, Ele morreu por nós. Nós estamos incluídos nesses que Jesus entregou a sua vida. E Deus o entregou para que nós fôssemos resgatados. Então, que amor é esse? Só pode vir de Deus um amor desse. Ninguém tem um amor como esse. É incomparável a qualquer amor que você possa imaginar ou já ter visto. O Senhor, Ele nos ama. E o amor de Deus levou Jesus a morrer por todos nós. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é inigualável. Não tem nada igual. O amor de Deus é indescritível. Até palavras a gente não consegue descrever este amor. Ele é eterno. Ele é incomparável. Não existe amor como o amor do nosso Deus por nós. Que você seja agora amado por este amor que vem de Deus. Deus Pai, Ele está aqui para derramar amor sobre a tua vida e dizer o quanto Ele te ama, o quanto você é especial, o quanto Ele te quer perto dEle, o quanto Ele quer se relacionar com você. Se aproxime a Ele. O amor humano, ele se manifesta de diversas maneiras, né? Tem as 5 linguagens do amor, né? A gente demonstra amor de várias formas, nós humanos. Dando um presente, dando um abraço, um beijo, uma oração, um telefonema, tanta coisa. Fazendo carinho, cuidando, admirando. Tendo uma afeição por alguém. Protegendo do mal. Perdoando. Nós podemos amar, mas jamais será como o amor de Deus. O amor de Deus por nós vai muito além de todas essas coisas. Ele se revela a nós de uma forma de entrega. Ele entregou Jesus por amor a nós. Nós faríamos isso, mas Deus fez por nós. Uma entrega que ninguém mais poderia fazer. Ele entregou a Jesus para morrer em nosso lugar. E assim como um pai terreno, Deus nos ama. Assim como os nossos pais, como você, como pai e mãe, ama seus filhos, ama alguém, seus pais, seus irmãos, sua família. Mesmo assim, você pode amar demais, demais. Não se compara com o amor de Deus por nós. Mas dessa mesma forma que nós amamos, com toda a força muitas vezes, nos doando, né? Nos entregando diariamente, servindo, o Senhor faz por nós. Ele tem feito na tua vida. Ele tem te amado de uma forma especial. Mesmo às vezes você sendo rebelde. Mesmo às vezes você desobedecendo a voz dEle.
Mesmo às vezes você indo embora da presença dEle, Ele te ama. E Ele quer que você volte para Ele. Ele te espera ansioso para que você venha e corra para Ele. E Ele vai te receber quantas vezes for necessário, com os braços abertos, cheios de amor, te esperando como a primeira vez. Esse é o nosso Deus Pai, que demonstra o seu amor por nós. Ele não nos decepciona nunca. Ele é a fonte de todo amor. Ele é perfeito. Uma segunda maneira que o Senhor pode demonstrar a sua paternidade sobre nós, seus filhos, é com o cuidado e proteção. Em 1 Pedro 5,7 fala: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem, se humilhe. Lançar é se humilhar, é deixar, é não querer cuidar, é não tomar posse daquilo, mas é deixar que o Senhor cuide. A ansiedade muitas vezes é uma forma de orgulho, quando nós queremos tomar conta dos nossos problemas, das nossas coisas, como se a gente não precisasse de ninguém, né? Porque envolve tomar tudo para nós, ao invés de confiá-las a Deus como nosso Pai, que cuida de nós. Ele cuida da gente. Ele cuida da gente nos detalhes tão pequenos que às vezes ninguém percebe, mas a gente sabe. Sabe quando você percebe o Senhor agindo de uma forma sobrenatural na tua vida? Você fala, é o Senhor, né? É o meu Deus, é o meu Pai agindo por mim, cuidando de mim. É assim que Ele faz. Muitas vezes a gente nem percebe, mas Ele continua cuidando da gente. Um aspecto do amor de Deus é o cuidado de Deus por nós. Esse é um outro atributo da sua paternidade. Esse cuidado se revela em forma de proteção, de livramento, de direcionamento. Quantas vezes nós somos livrados de tantas coisas e nós nem percebemos? Ou a gente percebeu os livramentos que o Senhor nos deu, de morte, de acidente, de situações que você poderia entrar num negócio que acabaria com você. Amizades que o Senhor te impediu de dar continuidade. Por quê? Porque não era para o teu bem. São livramentos do Senhor sobre nossas vidas. Porque Ele já conhece, Ele já sabe. Lá na frente Ele é Deus. E muitas vezes nós não entendemos. A gente acha que está tudo bom, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas o Senhor sabe. E Ele te livra, Ele te protege de situações, de pessoas que você poderia ali sofrer lá na frente. Mas o Senhor, Ele te tira com a mão dEle daquele lugar. E Ele te livra. Quantas vezes era para você viajar e você não foi? Quantas vezes era para você pegar um ônibus na hora e você perdeu? E teve um acidente, alguma coisa aconteceu. O Senhor nos livra todos os dias de algo. Seja do que for, Ele está te dando livramentos. E Ele está te protegendo com a mão dEle de poder sobre as nossas vidas. Todos os dias nós experimentamos o cuidado e a proteção do nosso Deus. E muitas vezes nós não vemos, não entendemos, não reconhecemos, não percebemos. Mas às vezes até o cuidado do Senhor se revela quando Ele diz um não para a gente. Não vai. Não continua. Não, esse negócio não é para você. Não, essa amizade vai te arruinar lá na frente. Não, para agora. E o que a gente faz? Na maioria das vezes? Faz biquinho, né? Não entende nada, fica bravo ainda com Deus Pai que está te livrando
de algo terrível que poderia acontecer. Mas Ele nos ama mesmo assim. Ele nos ama mesmo quando a gente bate o pé, que nem criança, sabe? Eu quero, eu quero, eu quero. Se Deus não te deu, porque não era para ser aquilo para a tua vida. Ele tem coisas melhores para você. Ele sabe o que é o melhor para você. E quantas vezes as nossas escolhas são erradas? A gente erra feio. A gente pensou, calculou, falou com um monte de gente. Não, vai dar tudo certo. E no fim fizemos uma escolha errada. E o Senhor dizendo, não vai, não faça, não é para você. E a gente insistindo, como filhos mimados, batendo o pé, porque eu quero isso. Mas o Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos ama e Ele nos traz de volta. Ele continua nos protegendo e nos livrando. Quando alguma coisa começar a dar errado, para tudo. Vai falar com o pai? Pai, é isso mesmo que eu estou entendendo? Então me mostra, me confirma, me dá uma direção, me leva, Senhor, coloca pessoas na minha vida. Peça para Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente não tem tempo para isso. A gente já vai fazendo as coisas do nosso jeito. E na maioria das vezes a gente faz o quê? Quebra a cara, né? Toma uma decisão errada. Depois vai culpar Deus ainda. Ah, Deus, por que você deixou isso acontecer? Você buscou primeiro ao Senhor, ao Deus Pai, para saber o que Ele tinha para te dizer? Então a gente precisa aprender a ser filhos também. A gente é muito independente e faz tudo do nosso jeito. Nós precisamos aprender a ser filhos e obedecer ao nosso Pai, que sempre tem o melhor para nós. Porque às vezes a gente nem sabe o que pedir. A gente quer tanta coisa, nem sabe o que a gente quer direito. E pede tudo atropelado. Deus fala, o que é isso? O que você quer? Eu não vou te dar porque isso vai te arruinar. Isso vai te afastar de mim. Isso vai te ferir. E às vezes a gente recebe um não do Senhor e a gente não gosta, porque não foi aquilo que a gente pediu, né? Não foi do jeitinho que eu pedi, Senhor. Não era isso que eu esperava. Mas Deus Pai, Ele sabe o que é o melhor para nós. Então não discuta com Ele, simplesmente ouça e obedeça. E você vai viver uma intimidade profunda com Ele, a ponto de você nem precisar falar, nem precisar orar. O Senhor já sabe do que você precisa. Amém? Muitas vezes nós reclamamos de coisas que não aconteceram e que queríamos que acontecesse. Assim como o nosso Deus Pai cuida dos seus filhos, o nosso Pai terreno cuida dos seus filhos, Deus Pai também cuida e sabe o que é o melhor para nós. Uma outra faceta da paternidade de Deus se manifesta em provisão. Está em Lucas 11, 13. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir pão, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Senhor, Ele tem o Espírito Santo para nós. Ele tem o Espírito Santo para nos conduzir, para nos dirigir, para cuidar da gente, para ser o nosso melhor amigo. Ele tem coisas maravilhosas para nos dar. Se nós que somos maus, com a nossa essência má, pecaminosa, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Ou para aqueles que amamos, que dirá o nosso Deus? Ele só terá coisas boas para nos entregar. Ele quer que nós vivamos as promessas dele aqui nessa terra, que sejamos felizes.
Que possamos ser supridos de tudo. Que sejamos realizados em todas as áreas da nossa vida. Você deseja isso? Busque a Deus Pai, porque Ele tem isso para você. O melhor dele para você. Mateus 6:8 fala também: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o nosso Pai sabe o que nos é necessário antes de vós pedirdes. Eu li no domingo esse versículo. O Senhor, quando Ele te conhece tanto, Deus, Pai, te conhece tanto. Seu pai te conhece bastante? Sua mãe te conhece bastante? Você de chegar em casa, eles já sabem. Seu marido, sua esposa, você conhece teu filho bastante? Quando ele chega com uma cara meio esquisita, você já sabe que alguma coisa deu errado. Deu ruim. A gente conhece quando a gente tem intimidade. E Deus nos conhece tanto que nós não precisamos nem pedir, que Ele sabe do que nós precisamos. E é esse versículo: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o nosso Pai sabe o que é necessário antes mesmo de vós pedirdes. Quando nós éramos crianças, precisamos de coisas. Sabia que o nosso Pai, Ele se esforçaria, nossa mãe, alguém, se esforçaria para comprar aquilo para a gente, para nos fazer felizes, não é verdade? Por mais simples que fosse, a tua casa, a tua família, o teu pai, Ele se esforçaria para te agradar, porque você esperava aquilo, por aquilo. Mas se não desse, tudo bem. Ele ia falar: não deu, dinheiro está curto, não consegui comprar. Mas quem sabe no aniversário, no Natal, né? Vamos esperar e pedir para que Deus abençoe para que isso aconteça. Mas com Deus é diferente. Deus não é um pai que vai nos dar tudo. Ele não é um pai que vai nos dar tudo que a gente quer. E nem tudo que a gente pede. Ele é diferente dos nossos pais humanos. Ele é diferente da gente. Porque assim nós seríamos filhos mimados. Pai, eu quero mais unção. Buf. Pai, eu quero conhecer a tua face. Buf. Pai, eu quero tantas coisas. Eu quero crescer. Eu quero voar. Eu quero, sabe, coisas que a gente muitas vezes pede e deseja. O nosso Deus Pai não é como o nosso Pai terreno. Ele não nos dá tudo o que a gente quer. E nem tudo o que a gente pede. Porque Ele sabe que aquilo pode arruinar a nossa vida. Pode acabar com a gente. E nos transformar em pessoas mimadas. Que não podem ouvir um não. Que não conseguem ouvir um não. Porque se não chora, se não briga, se não vai embora, bate o pé, fica bravo, de cara emburrada. Que bom que Deus é diferente. Que bom que Deus nos alinha. Que bom que Deus nos coloca no lugar para a gente viver a vontade dEle plena e total. Que bom que Ele nos faz filhos que amem ao Pai e que conhecem que Ele quer o nosso bem. E não para suprir as nossas vontades, mas para nos fazer homens e mulheres que verdadeiramente o conhecem. O conhecem pela voz, o conhecem pela presença, o conhecem pelo toque. Que sejamos assim. Que sejamos filhos assim. Filhos obedientes. Filhos que amem o Pai. Para a gente não crescer mimado, mas para a gente crescer forte, corajoso, valente, cheios do Espírito Santo. Ele nos dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que pedimos ou queremos. Porque na verdade nós somos humanos e imperfeitos e não sabemos nem o que a gente precisa. A gente quer tudo, né?
A gente quer tanta coisa e às vezes não vai fazer nada, não vai acrescentar nada na nossa vida. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que Ele nos conhece tanto, que Ele sabe do que nós precisamos. Mais uma paternidade de Deus que é manifesta em nossas vidas é a sua correção. Aqui está uma questão que muitos não querem nem ouvir, né? Ser corrigido por Deus. Ser exortado por Deus. A gente não quer ser exortado pelas pessoas. Deus nos ama tanto e por isso Ele mesmo quer sempre o melhor para nós. E Ele quer que nós estejamos andando no seu caminho. Muitas vezes queremos nos afastar da sua vontade, mas Deus bondosamente nos traz de volta. Às vezes a gente sofre porque a gente não quer, mas Ele com seu amor nos constrange e nos traz de volta. E nos quebra, e nos mói, e nos refaz de novo. Mas Ele quer nos perto dEle. Essa é a correção do Pai. Assim como um pai terreno nos dá bronca e nos corrige quando estamos errados, quando saímos da vontade, da presença dEle, assim é o nosso Pai eterno. É uma grande demonstração de amor por nós. Porque diz lá em Apocalipse 3:19, eu repreendo e disciplino a todos quanto amam. Sê, pois, zelosos e arrepende-te. Portanto, sinta-se feliz e amado quando o Pai te corrigir e te exaltar. Sinta-se feliz e amado quando o Pai te corrigir e te exortar, porque Ele quer o teu bem, Ele quer que você seja feliz, Ele quer que você seja livre de todo mimimi, de tudo que te impede de viver alinhada com a vontade dEle. Mas afinal nós somos filhos de Deus ou não? Eu vou pro final, né? Tem que correr agora. Deixar pouco tempo. Ele não fala isso? Mas em João 1:2 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos são filhos de Deus? Não. Mas aqueles que o aceitar Jesus como seu único, exclusivo Salvador, esses que crerem em Jesus, serão feitos filhos de Deus, para a glória do Pai. E isso é para mim, isso é para você, para todos aqueles que desejarem essa condição de filho, de um Pai amoroso, de um Pai fiel, de um Pai cheio de amor para te dar. Amém. A Bíblia nos deixa claro isso. Aqueles que creem em Deus e o obedecer é que podem ser chamados de filhos. Você é filho de Deus? Você crê no Deus Altíssimo? Você tem obedecido a sua voz? Então você é um filho amado, cheio de amor do Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Em Romanos 8:15-21 fala: pois vocês não receberam o espírito que os escraviza, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho querido, Tu és o nosso Pai de amor. É esse Espírito que nos adotou e que nos constrange a cada vez que você fecha os teus olhos e deseja estar na presença deste Pai querido. Que este amor te constranja nesta noite. Amém? Você quer ser filho? Você quer ser filha? Filha amada, escolhida do Pai? Então obedeça ao Pai. Se pareça com Ele. Tenha o amor dEle na tua vida. Agrade ao Pai com a tua vida, com tudo que você fizer. Honre a Ele. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Essas são características de um filho que deseja permanecer na presença do Pai. Um filho que é amado, escolhido. E eu quero só fazer um convite essa noite. Você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como teu único, exclusivo Salvador, que você venha correndo aqui na frente, que nós vamos orar por você, para que você hoje receba a presença do Senhor Jesus na tua vida, e a partir de hoje mesmo, passa a ser chamado como filho amado do Deus poderoso, do Pai eterno, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que gostaria de receber Jesus como seu único, exclusivo Salvador? Vem correndo para cá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Aproveita e vem, porque Ele quer te receber nesta noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Escuta Pai. o teu coração. Obrigada, Senhor. Cada batida Glória a está Deus. chamando meu Não nome. perca mais tempo da tua vida. Não seja simplesmente Sou criatura. atraído Seja filho amado e receba tudo que Deus tem para você. Você que até hoje também achou que estava sendo filho, achou, pensou que estava vivendo como um filho, mas estava enganado, porque você não estava obedecendo a voz dele, porque você não estava sentindo amado por ele, porque você não o reconhecia como pai. Corre para frente aqui também. Nós queremos orar por você nesta noite, amém? Para que você quebre toda barreira, toda dificuldade que você tenha de reconhecer o nosso Deus como um pai de amor. Você que tem alguma coisa aí no teu coração que te impedia de ver Deus como pai, nós queremos orar por você para que isso seja quebrado hoje também, em nome de Jesus. Amém? Saber que sou filho e que tem lugar. Vamos adorar ao nosso Deus, Pai. Você é filho amado, você tem lugar na mesa. Você não é um estranho para Deus, para o Pai eterno. A voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Você que não se sentia amado pelo Pai, vem aqui pra frente, nós queremos te dar um abraço. Nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Você que sentiu o desejo de ir até o encontro de alguém, dar um abraço, vai lá, aproveita esse momento, abraça, ministra na vida dessa pessoa, derrama do amor do Pai que você tem em você sobre essa vida, em nome de Jesus. O teu amor nunca falha, sempre escuto o teu coração. Cada batida está chamando meu nome. Quem quer ser abraçado aí? Levanta a mão. Eu sei que tem gente que quer ser abraçada. Olha lá, olha a mão levantada, gente. Chega lá. Derrama. Você tem amor de Deus aí? Você tem amor do Pai aí na tua vida? Então vai derramar um pouco desse amor. Aleluia. Encontro em teu coração, pois você me aceitou. Obrigada. Pra Obrigada, Deus sempre. Pai, por me aceito. O seu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto
suas mãos ao Pai. Vamos lá. Abba. Suas vozes, diga bem forte. Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba. Teu amor sempre me abraça. Que você seja abraçado por este Pai amoroso, que você seja acolhido por Ele, e que não te falte nada quando estiver com Ele, porque Ele é um Pai eterno, cheio de amor para te dar. Você é filho amado, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao nosso Pai.